Prof. Alex Nina ensina a correção aqui de um TCC. Esse trecho está na introdução do trabalho e aqui a metodologia. As coisas precisam estar linkadas, particularmente a hipótese de pesquisa e os objetivos com as etapas metodológicas. Olha só, a equipe colocou hipótese de pesquisa. Então, de acordo com o Creswell e a linha que eu sigo, hipótese de pesquisa para método quantitativo. A hipótese de pesquisa, esse estudo formula a hipótese de que. Não é bom colocar a hipótese dessa forma, tá? Esse de que não fica legal. Esse estudo formula a seguinte, ficaria bem melhor que seguinte hipótese de pesquisa. Ok. Aí você já coloca como um enunciado. A realização de atividades por meio de métodos ativos e uso de materiais manipulativos podem estimular os alunos a investigar informações e apresentar soluções. Esse verbo aqui ele é muito ruim para a hipótese de pesquisa. Por quê? Qualquer coisa pode acontecer, em tese, né? Eu estou sendo bem genérico, mas é claro que se eu falo que uma coisa pode acontecer, se uma coisa tem menos de 1% de chance de acontecer, mas é mais de 0%, significa que ela pode. Então, muito difícil essa hipótese ser refutada. Não faz muito sentido científico você usar o verbo poder. Ou você coloca de forma direta, estimulam, e aí, se tiver confiança estatística, você chega a essa conclusão, você pode falar de forma mais categórica que estimulam, ou então você coloca, se você não quiser ser tão categórico, porque podem lhe acusar de ser cartesiano ou coisa parecida, você usa o verbo tender. Tende a estimular. Porque aí quando você usa o verbo tender, você foge um pouco desse cartesianismo científico, né, dessas coisas. Porque mesmo que você encontre uma correlação científica entre duas variáveis fortes, isso pode não ser casualidade. Mesmo se for casualidade, você pode ter o que se chama em estatística de erro do tipo Droz. Isso é um pouco mais complexo, mas envereda por um lado filosófico, mas eu não vou entrar aqui nesse mérito. Ok, mas tanto a forma tende a estimular, tende a aumentar, porque você pode, geralmente se formula uma hipótese de pesquisa baseada a partir da relação de duas variáveis. Qual é a relação quais são as variáveis aqui, ó? A variável é o método ativo e uso de materiais manipulativos, variável 1, e variável 2, o fato dos alunos investigarem as informações e apresentarem soluções, tá? São sempre uma relação de duas variáveis, e tem um verbo entre elas, pode ser o verbo aumentar, no caso da minha tese de doutorado, era desastres naturais aumentam a pobreza. Essa era a minha hipótese de pesquisa. Então, ok, você pode colocar ou tende a estimular ou diretamente estimulam. Não tem problema colocar das duas formas. Agora vamos ver outra coisa aqui, porque olha só, na metodologia, a equipe já coloca dizendo que é um método exploratório qualitativo. E aqui está contraditório com o que pensa o Creswell, que eu ensino nas minhas aulas, e aqui no canal também. Método qualitativo é problema de pesquisa. Hipótese de pesquisa para método quantitativo. Agora, pode ser que, de fato, a equipe esteja fazendo método quantitativo e isso aqui esteja errado. Por isso que eu até prefiro vir logo para as etapas metodológicas. Realizar estudos teóricos, isso é uma coisa qualitativa. Elaborar uma sequência didática voltada para o ensino fundamental, que envolve, né, mas isso aqui ainda é qualitativo, porque eu vou elaborar uma sequência didática, eu não estou mensurando nada, não estou avaliando nada. E aqui está descrevendo, aqui a terceira etapa, avaliar atividades com base na diretriz da Base Nacional Comum. Olha só, isso aqui o verbo avaliar, ele é quantitativo. Então, em tese, pode ser que o erro esteja não aqui, mas quando eles vêm descrevendo a metodologia e dizem que é qualitativo. Eu, particularmente, nem gosto de apresentar isso aqui. Alguns professores cobram toda uma caracterização metodológica do trabalho, mas eu prefiro ser mais direto. Mas, assim, pode ser seu orientador ou alguém da banca que prefira que você faça tudo isso e sem problemas. Eu não vejo... é uma coisa que eu não gosto, mas eu respeito quem segue. Olha só. Objetivo de... Então, eu quero avaliar as atividades com base na diretriz nacional. Como avaliar, pressupõe que eu vou atribuir uma nota, tá? Verificar a viabilidade da aplicação futura nas escolas, estudos de investigar os conceitos. Não está muito claro como vai ser feita essa avaliação. Vai ser uma escala de Likert, vai ser perguntando, atribuindo uma nota, por exemplo, sim ou não, se seguiu determinados critérios. Então, não está muito claro. Para mim, o que mais parece aqui o verbo analisar. E também verificar, seria analisar, analisar ficaria melhor aqui, ó. Analisar as atividades
com base na diretriz, ok, em relação aos objetivos de aprendizado e suas ramificações. Mas pode ser o verbo avaliar. Aí tem que ver, de fato, o que está lá no trabalho esqueleto que essa equipe fez. Se o trabalho esqueleto ele atribuiu uma nota para cada atividade feita, ou se ele simplesmente fez uma análise mais qualitativa. Verificar a viabilidade da aplicação. E aqui ó, aparece outra etapa metodológica. Tá? Quando você usa um outro verbo, soa como outra etapa metodológica. Então, aqui eu vou grifar aqui. Soa como outra etapa metodológica. Quando você usa um outro verbo no infinitivo, significa uma coisa que você vai fazer, uma ação que você vai fazer, ele soa como uma outra etapa metodológica. Teria que ser a etapa 4. Aqui, olha, eu vou verificar se é viável ou não. Então, aqui, para mim, não está claro se analisar ou avaliar. Então, por isso eu vou deixar um comentário. É avaliar ou analisar. Aí eu vou colocar o link desse vídeo aqui que a equipe vai compreender. Então, se for analisar, se a equipe for ver o trabalho de esqueleto, for rever, e não, nós não vamos atribuir notas aqui a essa atividade. Então, essa hipótese está errada, teria que ser um problema de pesquisa. Se for avaliar, ok, faz sentido a hipótese de pesquisa, agora tem que ver se essa hipótese está condizente com o que está sendo proposto. Porque, olha só, o objetivo aqui dessa etapa metodológica é avaliar atividades com base na diretriz na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. E aqui, olha, hipótese de pesquisa, a realização de atividades por meio didáticos ativos e os materiais manipulados estimulam os alunos a investigar informação. Não, pessoal, isso aqui não tem nada a ver com a BNCC, não está linkado. Vocês perceberam que mesmo se for, de fato, avaliar, o que está sendo proposto aqui na metodologia, que é uma relação lá com a BNCC, analisar as atividades com base na BNCC, essa BNCC, no mínimo, tinha que aparecer aqui. Estando relacionado à etapa 3 da metodologia, a BNCC, no mínimo, deveria aparecer na hipótese. Pode ser o seu caso aí, porque você tem que prestar bem atenção se sua hipótese de pesquisa vai ser confirmada ou refutada em alguma etapa metodológica. Porque senão não faz sentido você levantar uma hipótese de pesquisa. Não está muito claro, ou então talvez eles façam isso, mas em outra etapa metodológica. Ou então tenho que reescrever isso aqui que está na metodologia para adequar a introdução. Mas o importante é que as duas coisas têm que estar combinadas, assim como os objetivos. Vamos dar uma olhada nos objetivos, porque precisa ter o link aqui dos objetivos com as etapas metodológicas. Ó. Elaborar atividades didáticas que fomentem a consciência monetária dos participantes. Eu entendo que essa elaboração de atividade didática seja essa segunda etapa aqui. Ó. Sequência didática, ok. Mas eles colocaram como objetivo, só como objetivo geral. Então, precisa também dos objetivos específicos. E outra coisa, o objetivo, a hipótese de pesquisa ela tem que estar linkada com o objetivo geral. Então, vou colocar o objetivo geral. E aqui vocês veem que, assim, o objetivo geral está elaborar a atividade. E a hipótese de pesquisa é avaliar se os alunos realmente foram, se trouxe algum ganho, né, de aprendizado, esses métodos mais ativos. Então, perceba que são etapas metodológicas diferentes. Você tem que decidir qual é a etapa mais importante. Se é a aplicação da atividade em si, que é essa segunda etapa aqui, ou se é a análise ou avaliação, que é essa terceira etapa. Porque se a equipe decidir que essa aqui é a etapa mais importante, parece que para mim é de fato a etapa mais importante, o objetivo geral não tem que ser esse aqui. Esse aqui vai virar um objetivo específico. Porque o objetivo geral vai ser muito parecido com a hipótese de pesquisa. Você quase uma derivação da hipótese de pesquisa. Vai ser avaliar se as atividades propostas estão de acordo com a Base Nacional Curricular Comum. Comum curricular. Acho que é o contrário, né? Curricular comum. Vou até ver isso depois. Mas, enfim. Então, e claro, estão faltando objetivos específicos. Estão faltando objetivos específicos. E claro, tem que ter a regra de bolsa que eu ensino aqui no canal. Para cada etapa metodológica você tem um objetivo. Então, nesse caso, como a equipe colocou 3 objetivos aqui,
o correto seria ter uma etapa, um objetivo geral e 2 específicos. Se esse aqui virar mais um objetivo, aí teria que ser um geral e 3 específicos. Bom, e aí já não fala mais objetivo. Ó, de novo apareceu outro objetivo. Aqui é outro erro, tá? Porque você já disse bem aqui qual é o objetivo. Às vezes a pessoa não coloca de forma tão direta. Coloca assim, ó, esse trabalho visa tal coisa. E soa como objetivo quando você usa esse tipo de verbo. Mas nesse caso aqui, ó, esse trabalho tem como objetivo investigar a relevância da educação financeira no ensino fundamental. Ó, afinal, qual é o objetivo? Só tem que ter um objetivo geral. Aí, se mesma coisa no resumo. No resumo tem que estar o objetivo que você colocou na introdução, inclusive com as mesmas palavras. Não faz sentido você mudar as palavras do objetivo em duas partes diferentes. Às vezes, o aluno não repete o objetivo na metodologia ou nas considerações finais. Eu não gosto, mas tudo certo, não é uma coisa totalmente errada. Mas se for para repetir, tem que ser igualzinho. E aqui colocaram um monte de coisa que mais parece um referencial teórico. Depois eu vou ver com mais calma isso aqui. Mas era desnecessário. Está uma introdução até muito grande. É que ainda está o prompt que eu sempre ensino aqui no canal, mas ok. Bom, ó, de novo, esse erro que eu vou falar para vocês. Ó. Por fim, este trabalho busca contribuir com a reflexão sobre a importância da educação financeira. Perceba que isso aqui, quando eu falo esse trabalho busca, soa como mais um objetivo. Então, tem 3 objetivos aqui que estão conflitando. Você tem que dizer qual geral, qual específico. Isso faz sentido também, isso aí, né? Soa como mais um objetivo. Aqui acredita-se que ao promover a educação nos primeiros anos, falaremos a Deus, a primeira pessoa está errada, e também aqui, ó, isso aqui está soando como uma hipótese de pesquisa, é uma coisa que você acredita, em tese você ainda vai testar. Então, tinha muita coisa aqui, mas o mais importante mesmo que eu queria mostrar nesse vídeo era essa relação da hipótese de pesquisa com os objetivos da metodologia. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.